Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Hoje temos mais uma live. Olá, boa noite. Hoje temos mais uma live. Hoje é com o Procurador da República, Dr. Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Ele é Procurador da República em Brasília. Fez parte da Lava Jato no Paraná. E falaremos hoje dos aspectos polêmicos do acordo de leniência. Tá? Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Aguardando ele entrar. Daqui a pouco a gente começa a live, vai ser uma live bastante interessante, principalmente quem está aí querendo saber mais sobre a questão do... Opa, joia! Para saber mais sobre a questão do acordo de leniência, né? Está intimamente ligado à lei anticorrupção, que é a lei número 12.846 de 2013, para quem tiver interesse aí pegar a lei. São os artigos, deixa eu só olhar aqui, 16 e 17, tá? Da lei anticorrupção, a lei 12.846 de 2013. Na verdade, boa noite, Gabriela, boa noite, todo mundo que está entrando, Caroline, Daniel, obrigado. Então, esse procedimento do acordo de leniência foi inicialmente previsto na lei do CAD, na nossa lei do CAD, tá? E é muito importante no combate à corrupção, porque a corrupção é um crime... Boa noite a todos e todas. A corrupção é um crime muito difícil de ser detectado, um crime muito difícil de ser investigado. Boa noite, Thalita, boa noite, Lucas, Joeliton, Denise. Tô vendo aqui se ele já entrou, mas não entrou não. Então, é um crime muito difícil de ser detectado, tá? É um crime que normalmente não deixa rastros. É um crime que normalmente não tem testemunha, que é realizado em... Boa noite, Jaine Vitória. Então é um crime que normalmente não deixa testemunhas. Vanessa, tudo bom? Jailma. Então é um crime que normalmente não deixa testemunhas. E Camille, boa noite. Aí Clarinha, que entrou aí. Então é um crime que normalmente não tem testemunhas. É um crime de difícil investigação, um crime de corrupção, né? E justamente por ser um crime de difícil investigação, exigem-se métodos mais elaborados para a sua investigação. E um desses métodos é o acordo de leniência, né? Estou esperando o nosso convidado entrar. Caio, boa noite, doutor Caio, Graco, Anne Caroline, doutor Gilson Ramalho, William, boa noite. Esperando o nosso convidado entrar. Até mesmo porque Paulo acabou de entrar. Já mandei o convite para ele. Ô Paulo, boa noite, tô joia? Tudo bem? Como é que tá as coisas, rapaz? Em ordem. Desculpe que eu não sabia entrar. Não, fique tranquilo, rapaz. Quanto tempo, hein? Pois é, tempo mesmo, cara. Tudo bem? Tô tranquilo. A última vez que eu te vi, eu acho que foi em Curitiba. Eu acho que foi, é mesmo. Deve ter sido por Foi. volta de 14, 15, 16 ali. Foi. Dentro da É, mesa. foi no evento da JUF, se eu Tá, não me Ju? engano. Isso mesmo. Pois é, rapaz. E vou te apresentar aí o pessoal. Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Ele é procurador da República no Distrito Federal.
é ou foi membro da Lava Jato em Curitiba? Continuou. Continua? Ah, então joia. Aí, Então continua membro da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, né? E Paulo, além de ser procurador da República, ele foi aprovado no concurso de defensor para defensor público da União, né? Onde atuou como defensor público da União. Foi meu colega de faculdade, uma sumidade aí na área do jurídica. Ele foi aprovado no concurso da DPU antes de se formar. Foi bem interessante porque a gente estudava na UFBA, né? E foi um ano bem complicado, nosso último ano, por causa da greve. Ia exatamente. atrasar nossa formatura e graças aí a alguns colegas, acho que teve Paulo e mais algum outro colega que passou na DPU, e para possibilitar a posse do pessoal, os professores se reuniram e toparam encurtar um pouquinho o semestre, e a gente conseguiu se formar em 26 de janeiro de 2002, se não me engano. Né? E Paulo já se formou, já começou a atuar na DPU. E era um exemplo para todos nós que estávamos ali estudando lá na Federal. Né, Paulo? Cara, obrigado. Na verdade, nossa turma aqui, direitos da Federal, entrando em 97.1, 97.2, indo até 2001.1, 2002. Uma excelente turma, né? Você é um cara que já era ali um excelente aluno, né, na faculdade, estagiou, acho que no Ministério Público também, né? E hoje é um excelente profissional e, cara, muito bom. Parabéns por estar abrindo esse espaço aí de compartilhar suas experiências, né? Com muitos seguidores. Parabéns. Obrigado, Paulo. E assim, eu acho que você é a pessoa mais adequada para falar sobre a Acordo de Leniense. Primeiro, pela sua experiência prática mesmo, né? Que você deve ter visto aí muito acordo de leniência no âmbito da Lava Jato. E segundo, que você é um estudioso do tema. Se não me engano, participou de um curso agora, né? Nesse recente agora. E está aí afiado para falar um pouco da acordo de leniência, né? Cara, estamos aí, né? Com certeza não sou a melhor pessoa para falar, ajudar, auxiliar aí. Estou à disposição para bater esse papo aqui. Né? Só para iniciar, a acordo de leniência parece ter um nome assim diferente, né? Mas é como se fosse, assim, eu vejo algumas pessoas falando, é como se fosse uma colaboração premiada destinada à empresa que, na verdade, vai ter feito no âmbito administrativo, né? Mais ou menos isso, né? Só para trocar em mais ou menos miúdo, né? Olha, para começar, Uhum. digamos, é um equivalente à colaboração premiada, sendo que a colaboração premiada é feita para pessoa física, né, pessoa natural, indivíduos, no campo criminal, e o acordo de leniência é feito para pessoa jurídica, empresas, e como empresa no Brasil não responde por crime, dando lá, acho que é ambiental, né, mas não responde por Sim. crime, então o acordo de leniência é resolvido não na esfera criminal, mas sim na esfera administrativa e civil, né, nessas duas esferas. Sim. Então tem essa ponte em comum, realmente existe essa, né? Só que quando Sim. transporta esse instituto da colaboração premiada criminal para o campo administrativo, civil, de responsabilização das pessoas jurídicas, e tem também uma segunda fonte do acordo veniense, que é o acordo cruz, que vem já desde a lei do CAD, ali, a primeira lei do CAD, já. Então, digamos, é uma fusão dessas duas fontes. Mas quando a gente transfere isso para o campo administrativo, uma série de dificuldades, de problemas e situações, né, que surgem para a gente resolver. Mas, assim, eu sou realmente um fã do Instituto. Realmente, foi dentro da Operação Lava Jato que as primeiras experiências ocorreram, né? Então, também os primeiros erros ocorreram ali também, os acertos Sim. ocorreram ali, né? E eu tive essa oportunidade aí de talvez vivenciar boa parte desse caminho que trilhamos até aqui e que, na verdade, não está concluído, né? Hoje, Sim. 6 anos da lei anticorrupção, quase 7, né? Da aprovação da Sim.
12 a 4 meses de 2013, entrando em vigor em janeiro de 2014, a gente tem uma série de problemas a serem resolvidos ainda, né? Sim. Agora, é interessante você trazer essa questão da base ser a colaboração premiada, porque tem um ponto muito forte de uma das funções ou finalidades do acordo de leniência, que é a questão da detecção da corrupção, né? E isso Sim. é comum com a colaboração premiada. Qual que é o problema disso, né? João Paulo, eu não sei exatamente assim quem está nos assistindo, se são estudantes de direito, se vão, né, pode ter colegas procuradores, juízes, pode ter colegas analistas, pode ter também advogados e até gente que não é da área jurídica, né? Tem Então, de tudo. pois é. Eu vou falar com um certo assim, cuidado, vai ter gente que já sabe tudo, né? Uhum. O que acontece no caso da corrupção, né? Diferente do que a gente está acostumado com os crimes comuns, em que uma pessoa pratica um crime, por exemplo, um furto, né, um roubo, ou até mesmo um homicídio, existe uma vítima, existe uma família da vítima, as pessoas sabem que um crime aconteceu, elas podem ir procurar as autoridades, fazer um boletim de ocorrência na polícia, procurar o Ministério Público e denunciar esse crime para que se comece a investigação. Tudo bem que boa parte das investigações não vai para frente, mas ao menos se sabe que aconteceu um crime. No caso da corrupção, é Sim. diferente. É uma atuação clandestina, né, escondida, de corrupto e corruptor, né? Então o empresário, a pessoa interessada e o agente público, eles atuam de forma totalmente clandestina e a vítima, que no caso é o Estado, na verdade sequer tem conhecimento de que ela é uma vítima, sequer tem conhecimento de que o crime aconteceu, né? As palavras aí de Sim. um colega nosso, Márcio Schuster Schitz, é o problema da ignorância profunda, né? A vítima sequer sabe que é uma vítima. E como que você quebra isso? Como que você pode trazer conhecimento das autoridades? Claro que existem lá diversas técnicas especiais de investigação, estão lá na lei de organização criminosa, né? Mas uma delas é a colaboração premiada e o paralelo seria, então, o acordo de leniência para pessoa jurídica. A ideia é dar incentivos para que pessoas e pessoas jurídicas quebrem esse pacto de silêncio entre corrupto e corruptor e tragam o fato ao conhecimento das autoridades. Então, Sim. é um ponto bastante comum. Só que aí a gente começa... Paulo, Pois deixa eu não. só te falar. Você tem um fonezinho, o áudio fica melhor. Eu Fica tenho. cortando. Deixa eu pegar Se aqui. tiver, Vou pegar o melhor aqui que eu tenho. Bota uma pausa. porque é, mas é isso. Mas como você falou bem, a corrupção é o chamado crime invisível, né? E em que pese a vítima seja o Estado, muitas vezes causa um dano muito maior do que um crime que tem a vítima um particular. Né? Às vezes pessoas morrem por falta de saúde, por falta de dinheiro que é destinado à saúde, justamente porque aquele dinheiro foi objeto de corrupção. Oi. Deixa eu passar aqui. Pronto, agora melhorou. Cara, Hum. segundo aqui, porque na verdade... A internet caiu, eu acho. Mas vamos lá, como o Paulo falou aí, o acordo de leniência começou no nosso ordenamento jurídico interno, através da lei do CAD, né? Que é justamente... Agora melhorou? Para mim, Pronto. sim. Você também? Sim, tá ótimo. Ótimo, cara. Onde estávamos aí? Sim, a gente estava falando aí da questão da corrupção, né? Que o acordo de leniência veio como um instrumento de investigação para tentar quebrar o silêncio do corruptor, né? No caso, para tentar chegar à autoria e aí, efetivamente a investigar o crime de corrupção, né? Então, essa talvez possa dizer que a primeira função, primeira e mais importante função, finalidade de um acordo de leniência é essa. Depois a gente está para falar de outras finalidades também. Então, Uhum. ele é uma técnica de investigação também, né, um meio de obtenção de prova. E aí uma primeira questão, não vou dizer exatamente controversa, polêmica, mas que gera confusão,
é que o acordo de leniência não é um acordo, digamos assim, não é uma transação penal, não é um acordo em que a pessoa jurídica envolvida basta confessar a prática do ilícito e aceitar uma pena. Esse acordo tem um requisito que necessariamente deve levar à identificação de terceiros, outras pessoas que tenham participado dos ilícitos, podendo ser aí outras empresas envolvidas, os próprios servidores públicos, também ajudar a recuperar valores. Então, não é mera confissão. Não adianta o advogado imaginar que a empresa esteve envolvida em um fato e esse fato já está sendo investigado pelas autoridades e a empresa vai confessar, então vai fazer um acordo de leniência. Isso não é um acordo de leniência. Pode ser até um acordo de não persecução civil, né? Que Sim. entrou agora no ordenamento jurídico com o pacote anticrime, um pouco sem regulamentação, mas não é um acordo de leniência. Isso está bem assentado, inclusive, aí, em várias decisões da nossa 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. É o órgão dentro do Ministério Público, dentro da estrutura, que é responsável por homologar esses acordos de leniência que, via de regra, não precisam ir para o Poder Judiciário porque não envolvem a aplicação de uma penalidade judicial, né? Uhum. A própria lei fala ali, artigo 16, tá? Requisitos para o acordo, está aqui do lado. A identificação dos demais envolvidos na infração, a obtenção de informações que comprovem o ilícito, que a empresa seja a primeira a cooperar. Essa questão de ser a primeira a cooperar também é uma outra questão polêmica que a gente pode tratar aí adiante, tá? Agora, um ponto interessante sobre essa questão da detecção é que a gente pode também, talvez, classificar, mas assim, para fins práticos e não apenas teóricos, essa empresa pode levar um ilícito ao conhecimento das autoridades antes desse fato estar sendo investigado. Isso seria, assim, o mais desejável seria a fonte primária de detecção da corrupção, né? Ou ela pode levar quando esse fato já está sendo investigado, ela vai lá e leva outros fatos. Que também é desejável, mas o melhor seria que sequer houvesse investigação e já tivesse incentivo para que a empresa trouxesse fatos antes mesmo de haver investigação. Só que quando a gente vai olhar os números, João, dos acordos de leniência, tanto celebrados pelo MPF quanto celebrados pela CGU, e eu não tenho o número dos acordos celebrados pelo Ministério Público dos estados, tá? Eu não tenho. Uhum. A gente tem 32 acordos de leniência no MPF, tá? Sendo 15 deles, me parece que em Curitiba. Mas desses 32 acordos, eu levantei um por um, boa parte eu conheço, a gente tem apenas um caso de uma empresa que trouxe um fato ao conhecimento das autoridades antes de haver qualquer investigação contra a empresa. Os demais casos, e na verdade todos os casos da Lava Jato, primeiro foi necessário toda a montagem de uma operação, a empresa está envolvida, muitas vezes até os executivos estarem envolvidos, talvez até com prisão, bloqueio de bens, para que as empresas resolvessem trazer esses novos fatos ao conhecimento das autoridades, né? Sim. Então, que conclusão que a gente pode tirar disso? Em primeiro lugar, que essa questão do chamado self-reporting, né, denúncia espontânea, que seria o mais desejado, isso não tem acontecido no Brasil. Não está funcionando para isso. Eu participei também de um grupo de trabalho ali da Convenção contra a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros da OCDE. Tá? E tem 2 estudos bem interessantes que eles fizeram. Um deles mostra que no mundo, né, não no Brasil, mas no mundo, 23% dos casos identificados de corrupção, no caso ali especificamente de corrupção de funcionário público estrangeiro, mas também vale, né? 23% dos casos de corrupção identificados no mundo vieram dessa denúncia espontânea, ou seja, denúncia que uma empresa faz sem que estivesse sendo investigada. E é uma coisa que não está acontecendo no Brasil. Então, assim, a gente pode dizer que a gente está um pouco desperdiçando esse potencial do acordo de leniência e incentivar denúncias espontâneas para que novos casos de corrupção chegassem ao conhecimento das autoridades, né? Uma outra conclusão desse lado boa é que, ao menos, os acordos têm servido bastante para a expansão das investigações, né? No caso da Operação Lava Jato, 76 fases, eu acho que nós já estamos, e, com certeza, boa parte disso só ocorreu porque, aliás, a maior parte disso só ocorreu porque houve acordos de leniência e colaboração premiada para embasar essa expansão das investigações.
o que acontece com isso? Qual que é o porém disso? A Operação Lava Jato talvez seja um fenômeno que levou essas empresas, então, a resolverem cooperar, mas importa a gente saber se fora da Operação Lava Jato isso também está acontecendo, também vai acontecer, né? Sim. E a mesma CDR que eu mencionei, também menciona ali em outro estudo, e na verdade isso é uma conclusão, digamos, mundial, né, de doutrinadores do mundo inteiro, é que essas coisas só funcionam, esses incentivos só funcionam para denúncia, para trazer fatos com essas autoridades, se o Estado tem a capacidade real de aplicar a lei e impor sanções. Então, a alternativa para a empresa é a probabilidade de uma condenação. Isso Sim. talvez a gente tenha no Brasil dentro da Operação Lava Jato, por conta do calhamaço de provas que foram se avolumando aí ao longo do tempo, mas talvez a gente ainda não tenha isso fora da Operação Lava Jato, né, num sistema, digamos assim, falando do sistema usual. A gente ainda não sabe até que ponto isso está realmente repercutindo como um incentivo à detecção de corrupção no país, né? Sim, até porque é um instituto novo, né? Assim, novo não. É de 2013, na verdade, da Lei 12. Na verdade, não é nem de 2013, começou lá na lei do CAD, né? Aqui no Brasil. E aí, mas assim, a sua prática no nosso dia a dia começou mais assim implementada mesmo na Lava Jato, né? E talvez o acordo anticorrupção na Lava Jato. Na Lava Jato. E talvez acredito que nem todos ainda têm o know-how de fazer o acordo de leniência, né? Como você falou aí, de 32, 15 são da Lava Jato. Isso. Metade da Lava Jato. Quase um know-how que tem inclusive um grande esforço até institucional para poder ampliar esse know-how, né? Hoje existe, dentro dessa quinta Câmara que eu mencionei, existe uma comissão, que é Comissão de Acompanhamento de Acordos de Colaboração Premiada, Acordos de Leniência, com vários colegas participando. E aí o interessante que tem acontecido é o seguinte: um colega está com um caso grande e surge lá uma proposta de acordo de leniência. O colega vai dizer realmente, olha, poxa, não sei exatamente como lidar, não sei como lidar com os advogados, não sei mexer nisso. E aí o que tem sido feito dentro do MPF essa comissão designa colegas da comissão para ajudar o colega ali da ponta a atuar nesses casos. Isso está funcionando, sim. Então está expandindo as investigações aí. Outra coisa assim, que para deixar o pessoal mais ou menos a par, é que na verdade você fala aí uma expressão em inglês, e isso aí se justifica porque na verdade o acordo de leniência começou nos Estados Unidos, né? A primeira versão do acordo de leniência começou nos Estados Unidos, que foi, se não me engano, em 1978. 78, pelo Departamento de Justiça. Né? A primeira experiência internacional com a utilização do acordo de leniência nos Estados Unidos. E aí é por isso que tem muitas expressões americanas. E outra coisa que você falou interessante é esse negócio da empresa ser a primeira, né? A segunda já não tem o direito, né? Isso daí é um problema. Pois eu vou começar por esse ponto, depois eu volto ali para a questão dos americanos, que é interessante mesmo, João. O que acontece? Essa questão que consta da lei de a empresa ser a primeira, essa lei 12846, quando ela foi criada, quando ela foi pensada, em 2013 lá, ou antes, ela foi pensada, na verdade, para tratar da responsabilização administrativa objetiva das pessoas jurídicas por atos de corrupção. E tramitando, me parece que na Câmara ou no Senado, é que os parlamentares inseriram esses dispositivos do acordo de leniência. E aí o que eles fizeram? Eles meio que copiaram o que estava na lei do CAD. Sim. A lei do CAD traz o acordo de leniência, traz também esse incentivo para a empresa delatar. Só que o CAD trata não de corrupção. O CAD trata de infração à ordem econômica, cartelização. Para ser talvez para ser mais didático, o CAD trata de empresas que fazem conluio, seja para aumentar preço, seja para dominar o mercado, seja para fraudar licitação.
mas não necessariamente para pagar propina para um agente público, né? Sim. Então, veja que os atores envolvidos nesse crime são diferentes. Não é o agente público e a empresa. É a empresa e suas concorrentes que resolvem se unir e deixar de concorrer para aquele mercado concreto. Então, essa questão de ser o primeiro vem lá da lei do CAD, porque, como são várias empresas concorrentes, o incentivo era para que uma delas saísse na frente e trouxesse o fato ao conhecimento das autoridades. Isso já não funciona Sim. muito bem quando você está falando de corruptor e corrupto, né? Empresa e servidor público, porque nenhum dos dois tem um grande incentivo a levar isso ao conhecimento das autoridades, não faz tanto sentido ser o primeiro, né? O mais Sim. importante, na verdade, é que seja, talvez, seja quem tem a melhor prova e não necessariamente quem procurou antes. Mas Sim. é um problema porque isso está na lei, né? Está na lei 12.846. Né? Não, continue. Não, e queria dizer o seguinte, hoje se discute essa questão de ser o primeiro, né? Uma lógica que a gente trouxe para, digamos assim, compatibilizar essa questão é de que, dentro da Lava Jato, ao menos, a empresa reconheceu determinado conduta naquele mercado, ela foi primeiro naquele mercado, mas ela, além daquele fato, então, além de reconhecer os crimes ali na Petrobras, ela também reconheceu, por exemplo, crimes na eletronuclear. Então, essa empresa pode não ter sido a primeira na Petrobras, mas foi a primeira no outro mercado, na eletronuclear. Sim. Com isso, sim, a gente tenta compatibilizar, mas a verdade é que esse inciso aí ele não está muito bem colocado na lei. Tá? Sim, eu concordo com você. E tem uma questão de ordem prática também. Porque, claro, o MPF é um dos que mais faz o acordo de leniência, mas também tem a CGU, né? E aí, muitas vezes, o MPF cuida do criminal, a CGU está cuidando lá da parte administrativa. Se não houver uma comunicação adequada entre os dois órgãos, às vezes o primeiro que é para a CGU, no acordo de leniência, não é necessariamente o primeiro, porque pode ter surgido essa informação antes por outra pessoa lá na investigação criminal. Então, até para fins de, como é que se diz, de ordem prática, pode até se não houver essa comunicação, pode até complicar. Aí, às vezes, então, o MPF está vendo se faz um acordo de leniência com uma outra empresa e, paralelamente, a CGU está tentando ver um acordo de leniência no mesmo assunto com outra empresa. E se não houver essa comunicação entre os dois órgãos, pode gerar um conflitozinho aí que vai ser difícil para desembolar, viu? Com certeza. Esse é um ponto, assim, João, bem relevante, né? Tem até bastante coisa que a gente poderia falar sobre isso, não vou tratar de tudo, senão a gente fica só nisso, né? Mas, sim. Com certeza, é muito importante que esse trabalho ocorra aí de alguma forma concertada. Só que isso é uma coisa bastante difícil, né? Então, isso até que você falou aí isso pode gerar um negócio que é o chamado fórum shopping, né? Foro shopping. A empresa vendo que tem diferentes órgãos com atribuição, e às vezes até vendo, por exemplo, que tem diferentes procuradores dentro do Ministério Público com atribuição, ela pode meio que querer escolher onde que eu vou fazer o acordo que vai me deixar numa situação melhor, né? Então também é uma coisa para ser evitada. Mas esse problema traz aí o problema da atribuição, né, para os acordos de leniência. É uma das situações mais mal resolvidas até hoje nesse instituto, né, passados 7 anos e acordos de cooperação técnica e tudo mais ainda não está resolvido. Como que a gente pode tratar desse tema, né? O meu interesse, João Paulo, sempre é muito mais em entender o sistema anticorrupção e pensar em como esse sistema funciona melhor para quê? Para incentivar as empresas a delatarem mais casos de corrupção, né? Então, fazerem mais denúncias espontâneas, fazerem mais acordos de leniência, delatarem mais casos. A minha preocupação, embora seja do Ministério Público, a minha preocupação pessoal com essa questão, digamos assim, corporativista ou quem deveria fazer acordo, ela é
menor. Eu também vou menos pela parte, vou muito menos pela parte principiológica e formal de atribuições do que pela parte pragmática de fazer o sistema funcionar. O importante para mim aqui é fazer o sistema funcionar. Mas, de qualquer forma, assim, vale a pena mencionar, né? Existe uma série de... O grande problema talvez começou porque a Lei 12846 é uma lei que tratava da responsabilização administrativa das pessoas jurídicas a ser feita no âmbito do Poder Executivo Federal pela CGU, foi inserido lá o acordo de leniência, e se colocou que quem faz o acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal é a CGU, né? E aí, num primeiro momento, se quis dizer que o MPF não poderia fazer acordo de leniência, nem participar do acordo de leniência, né? Esse não poder fazer, me parece que é algo que está já um pouco superado, embora com algumas nuances, tá? Mas a gente tem uma série de teorias aí que podem ser levantadas, até sob o ponto de vista principiológico formal e prático também para levantar a atribuição do MPF, né? O nosso colega Leandro Nunes também, né, que tem feito bastante lives aí, acabou até de escrever um artigo com o Silvio Marques, o Silvio Amorim, sobre essa questão e mencionando uma coisa bem interessante, que é a teoria dos poderes implícitos, né? E que isso quer dizer o seguinte: olha, se o MPF pode investigar e processar atos de corrupção, tanto na esfera criminal quanto na civil administrativa, se cabe ao MPF proteção do patrimônio público e da probidade administrativa, e se o MPF pode, de acordo com a Lei Complementar 75, fazer outras ações necessárias à proteção da probidade administrativa, ele poderia também fazer o acordo de leniência, quem pode mais, pode menos, mais ou menos isso. Né? Sim. Outro argumento é que a lei anticorrupção, ela fala da atribuição para fazer a leniência no Poder Executivo. Porém, o Ministério Público não está propriamente no Poder Executivo, né? É um pouco transita ali, né? Então, talvez significa que dentro do Poder Executivo não é outro órgão, é a CGU, mas não significa que fora do Poder Executivo o Ministério Público não pode fazer. Mas talvez o mais importante disso aí é o seguinte: há situações e situações, né? Há situações, por exemplo, como a gente teve no começo da Operação Lava Jato, em que a gente estava investigando o governo no poder, né? Não era um governo passado, era um governo no poder. Naquele momento ali, em primeiro lugar, a própria CGU ainda não estava estruturada para fazer a coisa de início, se quisesse, tá? E a investigação da Operação Lava Jato não podia parar, não se poderia perder aquele timing sob pena de desincentivar as empresas que queriam colaborar naquele momento a colaborar. Então, o que o MPF fez? O MPF fez os acordos de leniência sozinho, os primeiros, a grande maioria dos primeiros ali foram feitos só o MPF, mas desde sempre o MPF previu lá nas cláusulas que as empresas deveriam procurar a CGU, na verdade o próprio MPF levaria essas empresas à CGU, para que elas fizessem lá os acordos, digamos assim, posteriores, complementares. Se houvesse um outro valor, poderia ser também, se fosse calculado outro valor, a CGU poderia calcular. Então, em nenhum momento houve um bloqueio da atuação dos outros órgãos. O que houve foi a necessidade de se fazer aqueles acordos logo, porque o interesse do MPF naquele caso ali era muito mais na prova, né? Era necessário trazer aquela prova para poder trabalhar com isso. Mas hoje, boa parte dos acordos que estão sendo negociados já estão sendo negociados em conjunto, como você falou, com conhecimento do MPF, com conhecimento da CGU. Não necessariamente eles vão ser assinados na mesma data e não vai ser assinado um instrumento único, porque as esferas são diferentes. O MPF, inclusive, se submete à homologação da Quinta Câmara ou do Judiciário, e a CGU se submete, talvez, a controle externo, ao Tribunal de Contas, né? E aí é outra discussão, se deveria ou não o Tribunal de Contas intervir nisso ou não. Mas o fato é assim: hoje existe um esforço de coordenação muito grande, né, entre o MPF e a CGU e também a AGU, para que esses acordos andem em conjunto. E aí, se a gente vai para os tribunais, a gente tem uma confusão mais generalizada ainda. Talvez é até melhor, eu acho que para esse assunto aí é melhor focar na cooperação e não focar nos tribunais. Porque se a gente for aguardar a decisão dos tribunais, o TRF4, por exemplo, que é um tribunal bastante avançado em muita coisa, vanguardista,
o TRF4 tem algumas decisões muito ruins em que diz o seguinte, acordo de leniência, quem faz a CGU, o MPF faz acordo válido entre as partes, mas não tem os mesmos efeitos que teria o acordo de leniência da CGU. Já o Supremo tem um julgamento que ainda não foi concluído, não tenho o número dele aqui agora, mas que o ministro Gilmar Mendes e o ministro Fachin votaram no caso concreto por dar efeitos extra-partes a um acordo de leniência firmado pelo MPF. Né? Então tem essa confusão. E para completar a confusão, veio mais recentemente, né, cerca de 2 meses, essa notícia do acordo de cooperação técnica entre STF, CGU, AGU, TCU, né, não envolvendo o MPF. E o MPF ficou de fora desse acordo de cooperação técnica porque ele não concordou realmente, o órgão não concordou com cláusulas que tinham lá que diziam mais ou menos que no caso de atos de corrupção, o MPF ficaria com a parte criminal, mas toda a parte civil ficaria com a CGU. E qual que é o problema disso? Na prática, empresas vão levar fatos para a CGU que não vai ter conhecimento das investigações criminais. Muitas vezes, os fatos trazidos pelas empresas, na verdade, eles são trazidos por executivos das empresas que somente falarão se tiverem a proteção criminal de um acordo de colaboração premiada criminal. Então, são coisas que muitas vezes andam em paralelo, principalmente nessas empresas, grandes empresas brasileiras que são familiares, né? Como é o caso das empresas do Lava Jato. As grandes empreiteiras nacionais, muitas vezes, né, as maiores empresas da América Latina, mas são Odebrecht, OAS, né? Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, todas essas não são empresas listadas em bolsa, né? Se você vai lá para os Estados Unidos, falando dos Estados Unidos, né? Lá, inclusive, existe uma recomendação, num documento chamado Yates Memorando, Yates Memo, que recomenda que se faça acordo de leniência com as empresas, mas se puna os indivíduos. Só que aqui no Brasil, se a gente for fazer exatamente a mesma coisa, os indivíduos não vão falar e as empresas não vão ter provas para trazer. Então, tem a questão do sigilo judicial também, então é uma confusão muito grande. O ideal, a meu ver, continuemos trabalhando na coordenação entre os órgãos. Ô Paulo, você tratou aí de uma questão interessante. Eu estava lendo, o acordo de leniência, ela não traz qualquer efeito numa eventual ação de improbidade administrativa, nem qualquer efeito numa ação criminal. Claro que a empresa não responde, o juiz federal Ilan Presser, ele está convocado, não sei se ainda está, mas estava convocado no TRF1. Então, claro que a empresa não responde criminalmente, mas, como você falou aí, o diretor, o sócio-gerente, seja lá quem for, o executivo da empresa responde criminalmente. Então, assim, eventual acordo de leniência não vai ter qualquer repercussão na ação de probidade, nem qualquer repercussão na ação criminal. Caso ele queira se cercar de todas as proteções legais, deveria ter um acordo de leniência na parte administrativa, seja com a CGU, seja com a MPF, eventualmente um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta numa ação civil pública, né, para evitar uma ação civil pública, uma ação de probidade administrativa, que muitos entendem que é uma subespécie da ação civil pública, e uma colaboração premiada para evitar criminal. É mais ou menos isso? Dá para repartir e detalhar isso aí. O que acontece? Pensando naquilo que eu falei, o sistema precisa funcionar. Se a gente disser que o acordo de leniência não tem nenhum reflexo na ação de improbidade administrativa, a gente inviabiliza por completo um acordo de leniência. Por quê? Isso eu estou falando assim, talvez você esteja falando na esfera de improbidade administrativa contra o indivíduo. Estou falando na esfera de improbidade administrativa contra a empresa. Né? Contra a empresa, Se a empresa vier confessar fatos, né, digamos assim, a empresa confessa fatos, traz fatos, mas digamos que ela confessa fatos para a CGU, mas o MPF pega aqueles fatos e ajuiza uma ação de improbidade administrativa contra a empresa. Ou vice-versa, ela confessa fatos para o MPF e a CGU vai lá e pega e abre um processo administrativo sancionador, né, contra a empresa e declara a idoneidade da empresa. Que empresa vai querer fazer acordo de leniência no Brasil? Né? Então, assim,
isso até é digamos assim, uma coisa de vanguarda que foi feita no começo ali da Operação Lava Jato. Hoje já tá resolvido pela lei. A gente previu que os acordos de leniência tinham efeito, sim, nas ações de improbidade contra as empresas. Tá? Contra as pessoas físicas, aí a questão é diferente. E aí a gente tem duas situações. Ou a pessoa física realmente faz um acordo de colaboração premiada criminal, e aí a gente previu que o acordo de colaboração premiada criminal, na verdade, já era também um acordo de colaboração premiada de improbidade administrativa. E isso, olha, isso foi bem controverso na época, assim, até internamente, nossas discussões internas, isso foi bem controverso, porque tinha um artigo da lei de improbidade, Lei 8429, artigo 17. Eu não vou me recordar agora, que proibia expressamente, né, a realização de proibir acordo. expressamente transação em ação de improbidade administrativa. E a gente Exatamente. foi lá e fizemos, colocamos improbidade administrativa em acordo de colaboração premiada e dissemos o seguinte: olha, esse artigo está derrogado, porque essa lei é de 92. Depois disso, houve uma série de diplomas novos trazendo essa questão da consensualidade, que é até um outro ponto que a gente pode falar, trazendo essa questão da consensualidade, trazendo a possibilidade de acordo. Nessa época não havia acordo também na parte criminal, né? Então depois foi possível fazer acordo na parte criminal. Se é possível acordo no crime, por que não seria possível acordo? Foi ali em 1999, 95, né? Então foi posterior. Começou, né? Começou, pois foi posterior, né? E aí tem tudo isso que a gente hoje chama de microsistema anticorrupção. Né? Essa série de leis que não podem ser lidas isoladamente. Agora, um outro ponto diz respeito a acordo de leniência envolvendo pessoa física, que aí já é uma questão também mais, digamos assim, eu não vou dizer delicada, mas é mais pontual, detalhada. O que acontece? A lei do CAD, a gente trouxe também para dentro, para dizer, olha, tem coisa da lei do CAD que se aplica. A lei do CAD prevê no acordo de leniência antitruste, lá desde a década de 90, 2000, não sei exatamente quando. A lei nova é 2011, 12, 13, mas tinha uma lei anterior que já previa. Ela diz o seguinte: a pessoa física que assina o acordo de leniência junto, ela ganha imunidade penal. Né? Isso aqui se convencionou chamar de cláusula guarda-chuva. E o que a gente fez? Trouxe isso também para dentro do acordo de leniência, mas com a seguinte precaução: aqueles executivos, diretores que eram os grandes agentes, né, autores dos crimes, no caso, por exemplo, dos diretores das empreiteiras, né, os gerentes e tudo mais, esses tinham que fazer acordo de colaboração premiada criminal em separado, com penalidade própria, né? Alguns ficaram presos até 3 anos dentro das previsões do acordo, mas alguns outros que poderiam colaborar com provas e que tinham uma participação mínima nos crimes, né? Então, por exemplo, a secretária lá de dentro da empresa, que fazia, às vezes, talvez uma entrega de dinheiro, sem nem saber direito o que era, ou que participava da comissão que ia fazer a licitação, a gente trouxe essa cláusula guarda-chuva para dentro da acordo de leniência e disse: olha, para essas pessoas aqui, nós vamos conferir imunidade penal dentro do acordo de leniência. Isso porque também essas pessoas traziam provas importantes para complementar o relato da empresa. Então, o Sérgio está mais interessado ali na prova, né? São pessoas que talvez também a gente não, no desenrolar da investigação, a gente não ia descer tão a fundo na estrutura da empresa para tentar condenar cada um das pessoas potencialmente envolvidas. E aí isso traz também, João, uma diferença, que como é uma imunidade penal, a gente entende que isso precisa ser levado ao judiciário. Então a gente leva também acordos de leniência, quando tem essa previsão, a homologação do judiciário, do juiz criminal. Né? Por isso que o juiz Sérgio Moro chegou a homologar ali alguns acordos de leniência, porque tinha essa cláusula dando imunidade às pessoas de menor escalão da empresa. Sim, sim. E o que você falou, teve uma hora aí que você falou da questão do acordo de leniência do primeiro, né? Que você falou, não, ele não precisa ser o primeiro em tudo, ele pode ser o primeiro em outro aspecto, né? O que chama de leniência plus, né? A Amnesty Plus, né? Que também é um instituto americano, né? Que é justamente isso, de você
como você falou, ele está ali participando de uma corrupção na Petrobras, mas ele sabe da Eletrobras, ele pode ser o primeiro da Eletrobras, né? Em que pese... Diga, fale. Não, você ia perguntar? Não, fale. Eu ia dizer o seguinte, esse termo leniência plus, o CAD usa, a gente usa isso no CAD. Uhum. Na parte de corrupção a gente não tem usado esse termo, mas é um termo que existe, realmente a expressão é essa, né? Eu não sei se você se recorda ali das novas medidas contra a corrupção. Teve as 10 medidas contra a corrupção, né? Sim. Que foi aquele problema lá no Congresso. Mas mais recentemente, salvo engano, em 2018, 2017, houve o projeto das novas medidas contra a corrupção. E até um dos projetos ali, eu fui um dos redatores, e a gente inseriu, medida número 50, a gente inseriu a previsão de uma espécie de leniência plus, não com esse nome, mas de leniência plus na lei de improbidade e lei de corrupção também. E dizia o seguinte, eu tenho anotado aqui, a reparação do dano seria o requisito disso, né? Aí deixa de ter requisito a questão de identificar outros autores, etc. Mas, desculpa, isso aqui não é exatamente a leniência plus. Isso aqui é a leniência sem que a empresa traga novos fatos. A gente diz o seguinte, a reparação do dano antecipada e consensual, ainda que parcial, indicar ser a transação mais vantajosa do que a continuidade ou instauração do processo judicial. O que deve ser aferido levando-se em consideração, entre outros fatores, os custos diretos e indiretos da lide, tempo estimado de duração do processo, a perspectiva de adimplemento ao final do processo e a probabilidade de procedência do pedido. Então, isso aqui seria uma válvula de escape, quando por alguma razão não for cabível a leniência, seria cabível essa transação. E assim, na verdade, esse acordo de não persecução civil, que veio agora, né, com o pacote anticrime, não é diferente disso. A ideia é essa. A questão é que o acordo de não persecução civil, ele tinha lá uma série de parágrafos e incisos que foram vetados, né? E aí ficou sem regulamentação. Só diz lá que pode. Mas, assim, acho que a lógica talvez deve ser essa. Se a transação é mais vantajosa, não tem por que você deixar de fazer a transação. O cuidado que tem que ter é uma empresa que tem fatos para revelar. Você não pode deixar que essa empresa que tem fatos para revelar venha e diga, não, eu vou confessar só aquele fato e vou pagar só para aquele fato e os outros fatos eu vou continuar escondendo. Mas tem vezes que a empresa realmente não tem outros fatos para revelar, né? Então, é uma questão a ser bem avaliada. É verdade. E só para dizer aqui, embora a lei chame-se Lei Anticorrupção, na verdade não traz matéria criminal nela, né? Só traz matéria administrativa, né? Só traz matéria administrativa. É isso, ela na verdade ela foi criada ali para ser a lei da responsabilização administrativa das pessoas jurídicas, sabe, objetivo. E salvo engano, inclusive, foi em resposta a talvez uma exigência ali da Convenção contra a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros da OCDE também. Não tenho certeza absoluta disso, não, mas me parece que o início foi isso, sim. Né? Ela traz também uma responsabilização judicial subsidiária, né? Ou seja, se o órgão ali, a Controladoria, não fizer, o Ministério Público pode fazer em juízo. Sim. Uma figura, Paulo, que também, não diria parecida, mas irmão, co-irmão do acordo leniense, é o whistleblower, né? Que justamente a administração pública fomentar o descobrimento, ou que a pessoa que saiba de um ato de corrupção dê conhecimento à administração pública desse ato de corrupção em troca de uma recompensa, não é isso? Mais ou menos isso. Isso. Digamos assim, ela está paralela aos acordos de leniência no sentido de que é também um meio que deve ser utilizado para incentivar a descoberta dessas práticas de corrupção, né? É algo que no Brasil ainda é muito incipiente, né? Durante muito tempo se questionou isso, se isso seria lícito ou não, né? Uma coisa é o denunciante anônimo que a gente tem, né? Sempre teve, embora com aquela controvérsia que a Constituição diz que é vedado anonimato, mas na verdade sempre foram processados os casos de denunciante anônimo, desde que tenha um mínimo de prova, né?
E a questão do whistleblower, digamos assim, então, quando a gente usa esse termo aí, também duas coisas novas vêm à mente, né? O governo anônimo já existia. Quando a gente fala do whistleblower, também duas coisas novas vêm à mente. Uma é o incentivo estatal para que isso aconteça. Esse incentivo vem também da proteção do whistleblower. Quer dizer, medidas para evitar, por exemplo, que um whistleblower dentro de uma empresa seja demitido. Né? Isso é um ponto. E o segundo ponto mais controverso é a questão da remuneração do whistleblower. Realmente, em outros países, essa pessoa pode, inclusive, ser agraciada aí com, eu não sei exatamente o percentual, mas talvez 20% a 30%, eu não sei se é exatamente em números, do valor recuperado. Então, assim, se ela ajuda a recuperar valores, ela pode receber ali uma recompensa mesmo, né? Uma recompensa. Quando a gente pensa no sistema de corrupção, todos esses institutos aí deveriam estar caminhando lado a lado, né? Whistleblower, self-reporting, uma coisa de leniência, e outros institutos também, né? E aí eu não sei mais se dá tempo da gente falar, para não cansar o pessoal. Questão do compliance, né? Que é muito importante também. Né? Sim. E Se eu não me engano... guarda paralelo com o acordo de leniência, eu coloco ali como uma das funções do acordo de leniência também. Sim. O whistleblower, se eu não me engano, veio inclusive expresso na lei anticrime, né? Veio expresso na lei de crime. Eu não estou vendo ainda isso vingar, né? Eu não sei se você viu alguma coisa já. Também não deu tempo. Também, assim, é de dezembro, né? A lei anticrime. E logo depois veio essa pandemia, que dificultou muito, né? Assim, os trabalhos. E aí eu ainda também nunca peguei. Na verdade, inclusive, eu tive um caso aqui em Paulo Afonso que eu apliquei o acordo de não persecução civil na ação de prioridade administrativa, inclusive antes da mudança da lei. Né? Pois é ótimo. Então, tinha justamente a resolução, né, do CNT, eu acho, do CNJ talvez. Se eu não me engano, inclusive foi antes da alteração da lei, que veio, que só foi em dezembro de 2019, mas realmente às vezes você pega uma ação de improbidade que vai durar 5, 10, 15 anos, isso aí contando já com todos os recursos, e às vezes a reparação do dano ali imediata seja até mais efetiva do que qualquer... Você tem algum outro ponto aí interessante para a gente falar Eu vou só... Olha, teria muita coisa, mas eu acho que não dá tempo. Mas o que eu queria falar, aproveitando o seu gancho aí, né? Questão, uma segunda finalidade que a gente pode colocar para o acordo de leniência é justamente essa questão da consensualidade, né? Promoção da consensualidade. Então, assim, o acordo realmente pode servir para abreviar esse litígio, né, judicial administrativo, facilitar a composição entre as partes. E a LAC eu falo lei de corrupção, também prevê isso aí quando ela diz que a empresa tem que admitir a participação no ilícito, então ela vai reconhecer a procedência do pedido, talvez, digamos assim, né? Cooperar, comparecer a todos os atos, e ela tem que admitir a imposição de uma penalidade. Então isso é um acordo também, né? Não é apenas uma investigação, é realmente um acordo. Um dado interessante que foi trazido no evento recentemente aí que eu participei também, parece que o CNJ fez um levantamento e mostrou o seguinte: das ações de improbidade administrativa propostas no país, 4% chegam ao ressarcimento integral, 6% chegam ao ressarcimento parcial, 90% não chegam a ressarcimento nenhum. Pois é. Né? Então, se você tem a oportunidade de antecipar isso, né, e trazer, por que essa ideia de proibir acordos supostamente pensando no interesse público? Né? Era essa a intenção lá daquele parágrafo, acho que 7º original da 8429. Isso perde totalmente sentido, né? Sim. É porque as ações de probidade normalmente elas se delongam no tempo, passam 5, 10, 15 anos, quando você vai atrás dos bens, você não encontra mais os bens para poder fazer o ressarcimento, né? É verdade. Não fica... Olha, né? vou te confessar uma coisa. O proveito que eu vejo nas ações de probidade hoje ele é muito pouco, mais né? ali... É muito pouco, ele é muito mais em se obter a indisponibilidade de bens inicial, né, que é algo mais fácil. Inclusive, já existe até no Congresso
como é uma coisa que vem funcionando, né, já existe no Congresso uma previsão para alterar isso, para fazer com que isso não funcione. Sim. Já estão querendo mudar aquela parte lá que fala aquela jurisprudência, na verdade, que fala basta fundos boniúrios, não precisa o perigo em mora para obter disponibilidade. Parece que tem projeto no Congresso para alterar isso, né? Agora, ação de probidade, como realmente esperar uma condenação em definitivo, trânsito em julgado e execução de uma ação de probidade é algo para gerações, né? Sim. O Paulo, você falou aí das penalidades, a gente tem 4 minutos, mas bem rápido. Essas penalidades, só para o pessoal ficar sabendo, são no âmbito administrativo sempre, né? Então, pagamento de uma multa, né? A multa não pode ser isentada no total, pode ser diminuída em até 2/3, né? Por exemplo, é uma das sanções que pode sofrer no acordo de leniência, né? Olha, aí a gente entra em outra questão, que é a seguinte. Quando você pensa na multa da lei anticorrupção, aí as balizas são essas da lei anticorrupção, que você falou. Sim. Diminuição da multa, né? Por sinal, até a diminuição da multa, eu acho até pouca a diminuição da multa, eu acho que poderia ser maior, né? Acho que é bem pouco a diminuição por conta de cooperação, me parece que chega só a 5%, eu acho que deveria ser muito mais. Em outros países, no Reino Unido, por exemplo, a empresa pode até ser exculpada se ela provar que ela tinha ali um programa de compliance efetivo, que não tinha muito que ela pudesse fazer para evitar o ato, né? Só que quando a gente pensa na sanção da lei de improbidade administrativa, aí os parâmetros são outros, são aqueles que estão ali no artigo 12, 1, 2 e 3 da lei de improbidade administrativa, e como eles falam assim, o artigo fala, por exemplo, 12.1, ele vai falar de 6 vezes o valor da multa. Isso é o valor da multa. Então, a gente entende que se a própria lei sancionadora fala em até 3 vezes, não diz que o mínimo é 1, então, na verdade, o valor da multa no acordo pode ser 0,5, né? Não existe esse limite, entendeu? Sim, sim. E é importante também dizer que a reparação do dano é obrigatória, né? Para fazer o acordo de leniência, né? Cara, você vê que é um negócio complexo, né? Tudo que a gente levanta, a gente pensa, tem os dois lados. A reparação do dano, a gente entende o seguinte, isso é um entendimento até comum de MTF e da CGU, tá? O que a lei fala é que o acordo de leniência não isenta a empresa de reparar o dano integralmente. Mas ele não diz exatamente que a reparação do dano integral tem que ser uma das condições do acordo de leniência. Então, o MPF, até mais abertamente, a gente não prevê a reparação integral do dano. Inclusive, em orientação normativa da nossa Câmara, tem lá que a reparação do dano deve ser prevista, ainda que parcial. Então, a gente pode prever a reparação do dano parcial. O que a gente não pode fazer é dizer que ninguém pode cobrar da empresa. Então, por exemplo, a gente pode prever uma reparação do dano menor, até porque a maior parte dessas empresas realmente não tem condições, ability to pay, condição de pagar. Ainda mais se você considerar que o dano seria solidário. Todas as empresas envolvidas ali no cartel da Petrobras têm que pagar o dano de todas elas em conjunto, né? Então, a gente prevê uma reparação parcial, mas isso não impede que a empresa depois venha a ser cobrada por terceiro, pela própria Petrobras, pelo TCU, né? Paulo, faltam poucos segundos. Nesses poucos segundos, na verdade, eu quero te agradecer, rapaz, pela live. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Muito obrigado por aceitar o convite. Bom revê-lo, viu? Muito obrigado mesmo. Claro. Viu? Cara, eu quero só agradecer, para mim é uma honra. Parabéns pelo trabalho. Espero que o público aí tenha gostado. Continue firme, meu cara. Tá, joia, Paulo. E depois vamos nos encontrar aí. Quando for prazer, entre em contato com você. Com certeza. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Tá bom? Abraço. Abraço Tchau. a todos. Tchau, tchau.